Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Boa tarde a todos. Começamos mais uma live aqui da Tutoria Jurídica, juntamente com o curso PJT. Estamos aqui para conversar sobre um tema bastante polêmico, que divide opiniões, não só divide opiniões, como dividiu, inclusive, o nosso placar aqui, a nossa composição de mesa. Nós temos em número paritário, mas com voto de qualidade favorável ao contribuinte, que fique claro isso. Nós temos aqui em composição paritária 2 procuradores da Fazenda Nacional e 2 advogados do contribuinte. Então, o nosso assunto é para que nós possamos discutir, nessa 1h30 de live, sobre as ADIs da averbação pré-executória. Enfim, claro que nós vamos fazer um pouquinho mais do que isso. Nós temos condições aqui de tecer comentários, não só analisando a ADI, mas o seu contexto, por que ela foi criada, por que ela é importante para a Fazenda Nacional. As considerações do lado do contribuinte, falar inclusive das garantias em execução fiscal, que de novo está surgindo sobre esse tema. Para falar sobre esse tema, nós temos a Tayana Félix, que é procuradora da Fazenda Nacional, nós temos o Breno, advogado, sócio do Vera Rezende, nós temos também o Daniel Ávila aqui do lado, também nosso querido já procurador da Fazenda Nacional. E eu sou advogado, sócio do Nelson Tomás Braga e Chuca Advogados. Então, meus amigos, sem mais delongas, eu quero desejar bem-vindos a todos. É um prazer estar aqui, agradecer publicamente novamente ao nosso querido Fábio Fraga e Micaela Dutra por proporcionar esse espaço e ter feito o convite. E com a palavra... Antes, só para explicar a ordem. Primeiro, a Tayana vai falar um pouquinho, fazer aqui uma contextualização. Depois eu falo sobre o artigo 185, antes, depois. Vou citar aqui um julgado bem importante do STJ. Depois para o Daniel, depois para o Breno. Faremos aqui um ping-pong entre Fazenda e contribuinte. Tayana, com você. Obrigado a todos. E, vai ter interação aqui no chat, vou tentar ir respondendo conforme vocês também interagirem. Mande as suas perguntas. Tayana, obrigado, querida, contigo. Boa tarde. Obrigada, Marcelo. Como o Marcelo me apresentou, meu nome é Tayana, eu sou procuradora da Fazenda Nacional aqui no Rio de Janeiro, na PRFN 2. Atualmente, estou como procuradora-chefe substituta da Divisão de Assuntos Fiscais, a DIAF, que atua nas execuções fiscais em trâmite nas varas da capital e de Caxias. Então, ainda que hoje nosso debate seja acadêmico, é importante mencionar que é esse o meu lugar de fala, né? Agradeço o convite da Tutoria Jurídica, na pessoa da doutora Micaela, do curso PJT, da BDF, na pessoa do doutor Fábio Fraga, para estar aqui hoje e poder debater o Instituto da Averbação Pré-Executória com colegas que são referentes na advocacia tributária e professores queridos, Marcelo, Daniel e Breno. Então, é uma honra. Aliás, essa é uma das séries de lives capitaneadas pela Tutoria Jurídica e pelo PJT, que tem tornado o nosso isolamento social muito mais interessante, né? Então, o meu agradecimento é ainda mais amplo. Bom, o tema proposto para hoje, sobre a constitucionalidade da averbação pré-executória, tinha um timing estratégico em relação ao julgamento pelo STF das ações diretas de inconstitucionalidade sobre o tema, né, a ADI 5931 e apensos, são 6 apensos, que estavam na pauta virtual dessa semana, de relatoria do ministro Marco Aurélio, mas foram retiradas de pauta pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente ganha mais um tempo para debate acadêmico antes dessa definição do STF, e o nosso bolão, que hoje aqui eu acho que ficaria 2-2, vai ficar para uma outra hora, né? Também está pendente o incidente de arguição de inconstitucionalidade levado ao órgão especial aqui do TRF2 no final do ano passado, em uma apelação em mandado de segurança impetrado pela Federação de Indústria do Espírito Santo e que deve aguardar aí também o posicionamento do STF. Bom, na mesa de hoje, coube a mim tratar do contexto da edição legislativa e do panorama da normatização administrativa no âmbito federal desse instituto que convencionou-se chamar de averbação pré-executória. Esse panorama é essencial
para a compreensão e interpretação do Instituto e da discussão sobre a constitucionalidade dele, né? Então, do que a gente está falando? O que é a averbação pré-executória? A averbação pré-executória é uma garantia do crédito tributário, uma prerrogativa ou, para alguns, um privilégio odioso, né? Se permitiu ao fisco federal, e apenas ao fisco federal, já que se trata de uma lei ordinária federal e não uma lei complementar nacional, que após inscrever o débito em dívida ativa, proceda preferencialmente por meio eletrônico o registro da CDA junto aos órgãos de registro de bens ou direitos penhoráveis. Então, a Fazenda passa a poder averbar a CDA junto à matrícula do bem ou direito, tornando ele temporariamente indisponível. Se trata de uma medida administrativa preparatória, que antecede o ajuizamento da execução fiscal e que está totalmente vinculada a esse ajuizamento. Que não deve ser confundida com uma penhora administrativa, né? Como alegam academicamente algumas vertentes, porque não é um ato tendente à expropriação do bem. Então, essa prerrogativa fazendária, ela foi introduzida no ordenamento brasileiro pela Lei 13.606 de 2018, que foi promulgada em 9 de janeiro de 2018, e cujo contexto de edição legislativa é um ponto importante para essa discussão sobre a constitucionalidade. Essa Lei 13.606, ela instituiu o Programa de Regularização Tributária Rural, mas trouxe no seu corpo as alterações na Lei 10.522 de 2012, que trata do CADIM, né, o Cadastro Informativo de Débitos dos órgãos e entidades federais. E ela incluiu os artigos 20B, C, D e E na Lei 10.522, mas o artigo 20E foi vetado pelo presidente Michel Temer. O Programa de Regularização Tributária Rural, o REFIS, né, que poderia se chamar de REFIS Rural, ele, na verdade, estava previsto inicialmente numa medida provisória, a medida provisória 793 de 2017, e que teve, portanto, iniciativa do presidente da República, né? Só que a MP, ela teve a vigência encerrada em novembro de 2017, sem que fosse convertida em lei. No mesmo dia do encerramento da vigência dessa MP, deputados da bancada ruralista, deputado Zé Silva, do Social Democrata de Minas Gerais, e deputado Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, apresentaram um projeto de lei, PL de número 9206 de 2017, instituindo também um programa de parcelamento chamado de Programa de Regularização Tributária Rural, um refis rural, mas que não tinha os mesmos termos do que estava previsto na MP 793, e mais, trazia outras previsões para além do programa de parcelamento, que são exatamente os artigos 20B, C, D e E. Então, a averbação pré-executória, ela veio na redação originária desse PL, e não foi fruto da oriunda MP 793 de 2007, oriunda do programa de parcelamento rural, né? Então, não pode-se dizer que houve o que se chamaria de um contrabando ou tráfico legislativo. Ou seja, o PL que previu a averbação pré-executória, ainda que não tivesse uma temática exclusiva das prerrogativas do crédito público, ele nasceu na Câmara dos Deputados, parlamentar e não do Poder Executivo. E esse PL tramitou em regime de urgência, com essa urgência corroborada por líderes de partidos do chamado Centrão, né, do PSDB, do DEM, e também partidos de esquerda, como o PT e o PV. E foi aprovado em sua integralidade em ambas as casas legislativas, né? E trouxe a previsão da averbação pré-executória como uma prerrogativa da Fazenda Nacional. No caput do artigo 20B, veio essa previsão de que, uma vez inscrito o débito em dívida ativa, o devedor é notificado a pagar em 5 dias e, não pagando, pode a Fazenda Pública realizar essa averbação nos registros de bens e direitos penhoráveis. A gente poderia fazer um paralelo dessa averbação pré-executória com a previsão anterior do CPC da averbação premonitória.
No caso da averbação premonitória, o credor privado pode registrar junto à matrícula de bens e direitos, ele mesmo, sem a necessidade de uma determinação judicial, a existência de uma execução em face do titular do bem. Então, a averbação pré-executória, ela poderia ser vista como uma aplicação específica aos créditos públicos da averbação premonitória, considerando que a presunção de liquidez, veracidade e legalidade da CDA. E considerando a previsão do artigo 185 do CTN, né, uma lei de natureza complementar, como o Marcelo vai melhor tratar, de que a alienação ou alienação de bens por devedor inscrito em dívida ativa presume uma fraude à execução fiscal, independente da existência dessa execução fiscal. Então, o objetivo dessas averbações, tanto a premonitória quanto a pré-executória, é alcançar o preceito constitucional de duração razoável do processo. É resguardar o interesse de terceiros de boa-fé, assegurar segurança jurídica, uma vez que dificulta a ocorrência de fraude à execução. Nós vamos ver que a regulamentação do Instituto, pela portaria PGFN 33 de 2018, trouxe outros contornos procedimentais para garantir ainda a isonomia, a eficiência e a economicidade do feito executivo. Então, esse é um contexto legislativo imediato, mas que se insere numa perspectiva mais ampla de busca pela celeridade, pela economicidade, pela eficiência dos processos executivos fiscais, sem afastar a indisponibilidade do crédito público. Então, a averbação pré-executória é uma das engrenagens, um dos instrumentos de um novo panorama de racionalização da cobrança do crédito público, já que o sistema anterior, onde a execução fiscal era o início, o meio, mas nunca o fim, foi fulminado pela ineficiência, né? Da maneira como é regida pela lei de execuções fiscais da década de 80. Então, uma lógica de se delegar ao Poder Judiciário a função de localizar o devedor e seus bens, ou pelo menos de intermediar essa localização, em uma situação evidentemente burocrática, se mostrou violadora da racionalidade constitucional diante dos altos custos da cobrança com um baixíssimo retorno proporcional para a sociedade. Então, essa lógica já vinha sendo alterada com algumas normas que previam, por exemplo, valor mínimo de débito para se ajuizar a execução fiscal, a ampliação das possibilidades de arquivamento do feito nos termos do artigo 40 da LET. Agora ela foi incrementada com a Lei 13.606, com as previsões inseridas na Lei 10.522, com foco especialmente no ajuizamento seletivo de execução fiscal. Então, ou seja, além do valor mínimo de débito, restringe-se a possibilidade de ajuizamento para as hipóteses em que há ao menos indícios de existência de bens, direitos ou atividade econômica que tornem útil o ajuizamento da execução fiscal, que torne útil a satisfação de pelo menos uma parte do crédito. E essa expressão é uma expressão chave, né, do ajuizamento seletivo para o entendimento do Instituto da Averbação Pré-Executória. Então, como condição para distribuir a execução fiscal, a Fazenda Nacional deve diligenciar previamente a existência de bens penhorários. Encontrando-os, ela promove a averbação da CDA no registro desse bem e imediatamente distribui a execução fiscal, né? Ela tem 30 dias para promover essa distribuição. Então, muito importante a gente ter em mente que a averbação pré-executória não é um instituto, não é uma previsão isolada. Ela é uma engrenagem inserida dentro de um sistema de recuperação do crédito público que é pautado agora por esse ajuizamento seletivo e que busca ultrapassar essa adjetivação de ineficiência e antieconomicidade das execuções fiscais. E essa nova sistemática, ela foi inspirada nas melhores práticas, né? nos cases de sucesso pelo mundo, como dos Estados Unidos e na França, que tem previsões parecidas no seu sistema jurídico da averbação pré-executória. Como eu mencionei, era impossível não reconhecer que o modelo vigente de cobrança pautado na lei de execução fiscal estava defasado e ineficiente.
e os números não deixavam dúvidas, né? O relatório do CNJ, denominado Justiça em Números, de 2018, então, que fazia referência aos dados de 2017, contemporâneo à edição dessa lei, da averbação pré-executória, trouxe como informação de que 39% de todos os processos em curso se tratavam de execuções fiscais. E 74% das execuções eram execuções fiscais, com uma taxa de contingenciamento de 90%. Ou seja, a cada ano, a cada 100 execuções fiscais, apenas 10 eram baixadas. E o tempo médio de tramitação dessa execução fiscal era de 9 anos, mais de 9 anos. E apenas um terço tinha alguma eficiência de recuperabilidade. Que eram sentidas não só por nós, operadores do direito, mas também pela sociedade, que não tinha seu crédito recuperado, as pressões institucionais por mudanças vinham de todos os lados, né? Não só do Congresso Nacional, do CNJ, dos tribunais, o TCU, e, inclusive, pressões internacionais no sentido de conferir uma segurança jurídica aos investimentos, condicionando, inclusive, a aceitação do Brasil na OCDE, coisa que ainda não aconteceu, né? Então, era inevitável um movimento de mudança de paradigma diante desse sistema executivo colapsado. E diante da indisponibilidade do crédito público, essa mudança, essa transformação, ela só poderia ser feita com a transferência para a administração pública de um ônus de cobrança mais efetiva. Então, é razoável a edição de medidas pré-executivas que possibilitem a depuração dos créditos e que possibilite que se compila o pagamento dentro de um sistema de devido processo legal administrativo, respeitando, como foi muito bem regulamentado pela portaria, o contraditório e a ampla defesa. O judiciário ele não deve ser utilizado para procedimentos cartorários ou de busca de bens. A busca pela redução de litígios e pela duração razoável do processo beneficia todo mundo. E aqui, nesse ponto, entraria, inclusive, a discussão sobre a condicionalidade da reserva de jurisdição, né, que supostamente afetaria a averbação pré-executória, mas que os colegas vão tratar com mais profundidade, né? Então, esse movimento de fortalecimento da cobrança administrativa, ele não é tão atual, né? Ele vem sido sentido há bastante tempo. Uma lei de 97, a Lei 9492, já previa o protesto da CDA, que teve a constitucionalidade afirmada na DI 5135 de 2016, e cujos fundamentos tendem, e espera-se, a indicar o parâmetro da jurisprudência do STF para a discussão da averbação pré-executória, né? E um outro exemplo é a lei que prevê o arrolamento de bens, a 9532 de 97, que também foi considerado ilícito pela jurisprudência da STJ, e até mesmo as restrições decorrentes do CADIM, ratificadas pelo STF na DI 1454, julgada em 2007. Então, se espera que também em relação à averbação pré-executória, assim como em relação à inserção dos inscritos em dívida ativa em cadastros privados de inadimplentes e proteção de créditos, né, SPC e Serasa, o STF reconheça esse contexto de desjudicialização, de eficiência e de economicidade que se faz necessário, né? Dito isso, acho que vamos falar um pouquinho agora sobre os procedimentos administrativos previstos na portaria EGFN 33 de 2018, que regulamentou os artigos 20B e C inseridos na Lei 10522, dentro desses novos parâmetros de ajuizamento seletivo. Essa portaria, a portaria PGFN 33, ela foi fruto de um amplo debate na sociedade, com realização de audiência pública, né? Ouviram-se diversos setores econômicos, de modo que se chegou num texto final que atinge um devido processo legal administrativo que respeita fortemente a isonomia, o contraditório e a ampla defesa. E a portaria, ela traz pontos que não estão sendo considerados academicamente nesse debate sobre a constitucionalidade. Como eu mencionei,
a expressão-chave dessa nova sistemática de do ajuizamento seletivo é a eficiência, né? Então, a expressão é o ajuizamento seletivo, é a busca da eficiência. E, para isso, a averbação para executória é um instrumento imprescindível, já que permite a indisponibilização do bem por 30 dias, possibilitando que ele seja indicado no feito executivo. Essa questão temporal trazida pela portaria da PGFN, a portaria 33 de 2018, não vem sendo considerada nos debates sobre a constitucionalidade, em especial quanto à suposta violação ao direito de propriedade e às regras de proporcionalidade. O procedimento da averbação pré-executória, ele impõe que, uma vez registrada a indisponibilidade, a execução fiscal ela tem que ser distribuída em 30 dias, sob pena de se levantar o gravame. Ou seja, em apenas 30 dias, a Fazenda Nacional vai levar à avaliação do judiciário essa constrição realizada. Então, o argumento de que o ônus seria do contribuinte de levar o caso ao judiciário, ele cai por terra, né? Pela portaria, uma vez inscrito em dívida ativa, o devedor ele é intimado não apenas para pagar em 5 dias, como prevê a lei, mas ele pode parcelar, oferecer uma garantia antecipada para a execução fiscal ou ainda apresentar um pedido de revisão de dívida inscrita, né? O que se chamou de PRI. Ele tem também 30 dias para isso. Então, ele não tem só 5 dias. Ele tem 30 dias para, com essas medidas, obstar a averbação pré-executória. Com essa possibilidade do pedido de revisão de débito inscrito, criou-se mais uma etapa de contencioso administrativo, respeitando o contraditório e ampla defesa, o que é muito benéfico ao devedor contribuinte diante de uma dialética no controle de legalidade, antes mesmo da efetivação da averbação pré-executória. Então, o procedimento da averbação ele vai prever esse contraditório prévio, e quando o devedor é notificado da dívida, e também contraditório posterior à averbação, quando ele é notificado da averbação. No contraditório prévio, o devedor ele vai poder alegar alguma causa extintiva ou suspensiva do crédito, como pagamento, parcelamento e prescrição. E até questões de mérito, como erro num preenchimento de declaração, por exemplo. E tudo de forma eletrônica pelo ECAC da PGFN. Já quando o devedor é intimado a averbação pré-executória, nesse contraditório posterior à averbação, a impugnação à averbação ela pode ser apresentada em 10 dias e vai poder discutir as questões referentes ao bem ou ao direito que foi indisponibilizado. Então, vai poder se alegar uma impenhorabilidade, um excesso de execução, uma mudança de titularidade prévia dos bens. Então, e ainda foi prevista uma possibilidade de impugnação por parte de um terceiro interessado, por exemplo. A portaria prevê uma ordem de preferência de bens e direitos sujeitos à averbação. Primeiro, averbaria-se junto a imóveis não gravados, depois imóveis gravados e, só por último, eventuais outros bens e direitos. E essa ordem ela só pode ser alterada mediante um despacho fundamentado de um procurador da Fazenda, né? Então, esse despacho ele vincularia em sua justificativa a administração tributária. Então, considerando a baixa liquidez de um imóvel e que a Fazenda vai levar a questão judiciária em 30 dias com o ajuizamento da execução fiscal, a violação ao núcleo do direito de propriedade ela se torna de difícil defesa, né? Ao núcleo essencial do direito de propriedade. Então, gente, esse foi um panorama geral, né, um contexto jurídico no qual se insere a discussão sobre a constitucionalidade da averbação pré-executória. E agora eu passo a palavra para os colegas, que com certeza vão tratar do tema com mais profundidade no que se refere às discussões sobre a reserva de lei complementar, reserva de jurisdição, violação ou não do núcleo essencial do direito de propriedade, violação da proporcionalidade e a violação do artigo 185-A do CTN. Muito obrigada. Olá, Tayana. Meu Deus, a voz sumiu aqui agora. Tayana, muito obrigado. Eu já fiz aqui uma pequena provocação
que até coloquei no chat do lado aqui nas nossos bate-papos. Quando você fala da portaria 33, ela dispõe que em relação à pessoa jurídica, os bens que vão responder são aqueles integrantes do ativo não circulante. Tudo bem. Um receio que eu tenho é o seguinte: quando vocês começarem a analisar os balanços pós-pandemia, fatalmente você vai ter muitos bens afetados por conta de testes de impairment, né? Nossa pandemia como um todo está fazendo com que as próprias empresas reavaliem a capacidade de geração de receitas por parte dos seus ativos. E aí, meu medo é, isso vai ser levado em consideração, porque a depender da reavaliação de impairment, quando você colocar na subconta, o valor do bem vai reduzir muito. E com isso, a possibilidade de ele garantir eventual dívida. Então, assim, eu acho que isso é muito novo, não sei se tem alguma posição já institucional. Que valor vocês vão levar em consideração ao olhar o bem que vai ser responsabilizado, que vai ser, né, agora, abre aspas, penhorado administrativamente. Porque como a averbação pré-executória tem que ser até no valor que garanta e satisfaça a dívida, eu acho que é o job da PFN começar a analisar qual vai ser o valor tido como referência. Vocês vão olhar para as subcontas, vão olhar para o valor antes. Eu já estou tendo acesso aqui a algumas discussões de clientes pós-31/3, né, fazendo já testes de impairments com reduções significativas de valor de bem integrante do ativo não circulante. Lembrando que a própria portaria fala que PJ só responde com bens do ativo não circulante. Você não pode no circulante, porque senão tu quebra a empresa. Vai piorar o estoque do cliente, pô, pelo amor de Deus. Aí você não faz o menor sentido. Então, vamos ver. Isso aí já é uma provocação que eu antecipo, e depois eu vou levantar essa bola na rodada que nós tivemos aqui de debates, tá? Mas então, continuando aqui, qual vai ser meu job? Qual é o meu job aqui com vocês? Contextualizar. Explicar um pouquinho, tentar entender um pouquinho por que nós chegamos a esse ponto. Por que a PFN, colocando numa lei lá do Fundo Rural, depois eu comento sobre isso, se fez sentido ou não. Mas então, por que ela se preocupou em ter esse instituto da averbação pré-executória? A rigor, se você analisa o artigo 185 do CTN, em tese, você já teria ali uma garantia para a fazenda, não só nacional, mas todas as fazendas, que é o Instituto da Fraude à Execução. Mas esse instituto, a verdade é que ele era nada eficaz. Ele praticamente, por conta da leitura que o STJ dava a esse instituto, ele praticamente matou a execução fiscal. Tivemos um ressurgimento por conta de um RESP em específico, o famoso RESP, 1.141.990, que é o tema 290 no STJ dos repetitivos. Então, para que nós entendamos o porquê que nasceu esse instituto, meu job aqui com vocês vai ser fazer uma pequena síntese do antes e depois do 195 e depois, principalmente, dessa mudança de entendimento do STJ. Então, sem mais delongas, o que tinha à disposição a PFN antes de 2005? Antes de 2005, nós tínhamos a redação do artigo 185, que previa o seguinte: presume-se fraudulenta alienação ou oneração de bens ou rendas, ou o seu começo, por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública, por crédito tributário, regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução. Essa redação original, que valeu até 9 de junho de 2005. Qual era o problema dessa redação original? Simples. Para que você tivesse definido o marco, para que você considerasse uma alienação ou seu início sem reserva de patrimônio, ok? Ou seja, se eu tenho uma dívida de 100 e meu patrimônio é de 1.000, claro que eu posso alienar um bem de 200. Restam ainda 800, mais que suficiente para garantir aquela execução. A questão é quando você faz uma alienação fazendo com que aquele sujeito passivo fique em insolvência. Assim, o marco que nós tínhamos era inscrição em dívida ativa em fase de execução. O STJ possuía entendimentos
divergentes sobre o que é em fase de execução. Basicamente, a dúvida era: para que você considere em fase de execução, basta judicializar a matéria, entrar com a execução fiscal, ou é necessária a citação do executado? Se você já coloca como requisito a citação do executado, já temos um ônus em relação a isso. Por quê? Você precisa citar o executado. Estou em 2005, lembra disso? Antes de 2005. A ideia é você triangularizar a relação processual, aí sim você estabiliza ela, faz sentido. Mas você tinha, sim, uma dificuldade. O STJ ele tem entendimentos nos dois caminhos pré-2005. Sem dúvidas, o que prevaleceu foi que você precisava citar o executado. Por todos, RESP 810.489 do Rio Grande do Sul. Um exemplo, onde ele fala que basta entrar com a execução fiscal, RESP 161.620 de São Paulo. Então, vamos lá. Até 2005, qual era o meu problema? Eu tinha que escrever em dívida ativa, judicializar a matéria, citar o executado. A partir daí, pensava a Fazenda, já posso considerar como uma eventual alienação fraudulenta. Peço a penhora, independentemente de ter sido esse bem vendido, vou penhorar em nome de quem estiver. Pensou a Fazenda. Mas não era bem isso que acontecia. Por quê? Mesmo com essa dificuldade extra, que era precisar citar a pessoa, triangularizar a relação processual, o STJ ele tinha um outro requisito em sua jurisprudência. E esse requisito permaneceu mesmo após a nova redação dada pela Lei Complementar 118 de 2005. Com a nova redação, valendo após 9 de junho de 2005, aquela expressão em fase de execução desaparece. Então, uma leitura apressada apenas do diploma normativo, você poderia pensar, olha, agora a alienação vai ser tida como fraudulenta quando feita após a regular inscrição em dívida ativa. Poderia, claro, um leitor, sem conhecer a jurisprudência do STJ, chegar a uma conclusão, infelizmente equivocada. Por quê? O problema maior não era a citação em si. Perfectibilizar a relação processual, triangularizando-a, colocando ali a citação. Era que o STJ aplicava, mesmo para execuções fiscais, o entendimento lá da sua súmula 375, que dizia: o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora de bem alienado ou da prova de má-fé de terceiro adquirente. Aí realmente era um oba-oba. Porque olha só, você inscreve em dívida ativa, extrai a CDA, a cobrança amigável e tal, não deu certo, CDA, ajuiza a execução fiscal. Cito o executado. O cara já sabe que tem uma dívida ali que vai ser cobrada. E ele sabe muito bem se tem ou não chances de defesa. A fraude de execução só vai acontecer de acordo com a aplicação da súmula 375 quando você, PFN, pede a penhora é deferida e é registrada, por exemplo, na RGI, no Detran. Isso passa muito tempo. Ou seja, a execução fiscal era de todo ineficaz, porque aquele que está de má-fé, ele simplesmente, ao ver uma citação, promovia a alienação dos bens. O terceiro adquirente, ele tinha um manto de proteção, que era, ora, para configurar a fraude à execução, cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional provar que eu estava de má-fé. Uma vez que a alienação foi feita antes do registro da penhora. Isso é uma prova muito difícil. Uma prova talvez impossível de você conseguir fazer. E assim o STJ foi caminhando. A lei resolveu o problema de você não mais precisar ter a citação do executado para considerar aquela execução fraudulenta. Mas enquanto você aplicasse o entendimento da súmula 375, não adiantava de nada. Você tinha lavratura do auto de infração, notificação, escreve dívida ativa, cobrança amigável, extrai CDA, ajuização, cita e aí registra a penhora. Só a partir daí
teremos uma execução fraudulenta. Bom, isso muda. Isso muda, como eu falei, nesse recurso especial representativo de controvérsia, que praticamente ressuscita e salva a execução fiscal. O caso era de uma moto. No 1.141.990, lá do Paraná, o que estava sendo discutido? Era o embargo de terceiro. Esse terceiro comprou uma motocicleta e ele estava se defendendo porque a Fazenda Nacional queria promover a penhora e a alienação, enfim, a adjudicação e tudo mais daquele bem, porque o terceiro, vou dar o nome dele, para ficar mais fácil, José Aguinaldo de Moraes, ele entra com o embargo de terceiro no dia 17 de julho, falando o seguinte, olha, eu quero cancelar o bloqueio de transferência junto ao Detran do Paraná dessa motocicleta que eu comprei. Por quê? Porque a época da compra, que inclusive foi financiada essa compra pelo Banco Finasa, não tinha nenhuma restrição junto ao Detran do Paraná. Ora, se eu consulto o Detran, não vejo nenhuma restrição àquele bem, como eu, terceiro, posso agora ver o meu bem sendo expropriado? E o José Aguinaldo, nesse embargo de terceiro, ele tem vitória na primeira instância. O juiz concordou com ele, aplicando até então, perceba, a jurisprudência do STJ. Se você aplica a lógica da súmula 375, o José está completo de razão. Ele depois se defende em segunda instância porque a União apela. E o TRF da 4ª Região dá ganho de causa para o José Aguinaldo, novamente aplicando o entendimento do STJ. Então ele ganha em primeira instância, ganha em segunda instância. Só que a União estava incomodada, estava incomodando a União por quê? O caso, olha que coisa. O que a União sustenta na apelação? Gente, vamos abrir aqui os olhos para a realidade dos fatos. A citação do executado foi feita no dia 24 de outubro de 2005. Ou seja, já com a nova redação do artigo 185, que bastava a regular a inscrição em dívida ativa como marco para a fraude e execução. No dia 24 de outubro, eu cito o executado. No dia 27 de outubro, 3 dias após, ele vende o bem dele. Não deu nem tempo. Se eu quisesse ainda registrar penhora, não dava nem tempo. Em 3 dias, o cara é citado no dia 24, no dia 27, vendeu a motocicleta. E a União estava incomodada. Ela perde na primeira instância, perde. Foi por remessa, perde na segunda instância e vai para o STJ. E isso cai com Fux. Ainda no STJ, né? E o Fux dá uma decisão que foi seguida por unanimidade, que começa a construir o raciocínio e possibilitar que hoje nós tivéssemos uma verbação pré-executória até. E pensa que, sem essa mudança tida pelo STJ, o que hoje a PFN faz, está certo ou está errado, vamos ver, se, da forma que ela está fazendo. Mas só possibilitada por conta desse turning point, dessa nova decisão, desse novo entendimento do STJ. O Fux começa a ver o seguinte, olha, o recurso especial aqui versa sobre questão referente à configuração ou não de fraude à execução fiscal, diante de boa-fé de terceiro adquirente, em face da inexistência do registro de penhora do bem alienado. Súmula 375. E aí, resumindo os argumentos, primeiro ponto é, ele investiga a própria edição da súmula 375. E lá ele identifica que os precedentes todos são de relações privadas, vigiando ali o direito civil. E não de relações onde você tem um interesse público primário aparecendo ali. Ou seja, o que ele fala, olha só, para começar, os precedentes, ninguém aqui está falando de crédito tributário. Então já começa a ficar estranho. Você não pode comparar a relação privada com a relação público-privada. Nós temos um interesse público que nós devemos levar em consideração aqui. E aí ele começa a construir esse raciocínio
ele enfrenta essa questão dos precedentes, enfrenta também a questão relacionada à necessidade, ou não, melhor dizendo, né, a não necessidade de você provar o tal do concilium fraudis. Ora, a presunção que está lá no artigo 185 é absoluta. Você tem uma presunção absoluta. Não uma presunção relativa. O Fux não constrói esse raciocínio. Se a presunção lá é absoluta, opera-se em ré ipsa, não tem por que a Fazenda Nacional ter sobre si recaído o ônus de provar o concilium fraudis. Basta provar que houve a alienação e que ela foi feita após a regular inscrição em dívida ativa. Se precisar colocar mais um ônus, leia-se, da prova do concilium fraudis a cargo da Fazenda, deixa de ser absoluta aquela presunção. E aí, enfim, com base nisso, o Fux diz: o elemento volitivo subjetivo das partes deve ser desconsiderado nesse momento. A fraude de execução, então, ela vai prescindir se a parte teve ou não teve vontade de fraudar a execução fiscal. Se o terceiro sabia ou não, estava ou não estava de boa fé. Já finalizando a minha fala, foi através desse entendimento que o STJ basicamente salva a execução fiscal. Porque aí sim, você começa a ter uma possibilidade de real aplicação do Instituto de Fraude e Execução, de evitar que ele aconteça. Hoje, se nós ainda adotássemos aquele entendimento do artigo 375, onde a Fazenda teria que ter o ônus da prova, de provar concilium fraudis e por aí vai, ficaria mais complicado. Então, na minha opinião, pelo menos, a minha leitura, esse entendimento paradigmático do STJ dá dá espaço para que um instituto como o da verbação pré-executória tivesse chance de nascer. Agora, ele não necessariamente o legitima, o fundamenta ou diz qualquer coisa, nem que sim, nem que não, acerca da sua constitucionalidade. Não é isso também. O que nós vemos, e aí já vou passar a palavra para o Daniel com provocações, de incômodo por parte do contribuinte, não só do contribuinte, da própria classe dos magistrados, é uma espécie de suprimir uma tarefa, um poder, uma análise que dependeria do poder judiciário. Você vê uma penhora sendo feita na via administrativa. Eu lembro, senhores, que o credor fazendário já possui uma prerrogativa que é só dele. Leia-se, ele próprio, de ofício, tem o poder de constituir o seu próprio título executivo. Ele faz isso sozinho. Via de regra, o devedor constitui o título executivo. Ele assina a nota promissória, a letra de câmbio. Não, o credor fazendário tem essa prerrogativa já. Ele constitui o crédito, se assim o desejar. Ah, mas homologação, súmula 436. Tá, mas se ele discordar, ele tem um lançamento direto supletivo. Lavra um auto de infração com posição de multa. Então ele tem sozinho o poder de constituir o crédito, faz os juízos de legalidade, inscreve em dívida ativa e sozinho tem o poder de constituir o título executivo, que possui presunção relativa, liquidez e certeza. Tanto que o juiz não cita para contestar, né? Cita para pagar. E agora a gente está dando poder para esse mesmo credor, tão certo ele está da certeza e liquidez do seu crédito, de entrar
na esfera da propriedade privada, do direito à propriedade privada, e fazer limitações a ela, sem que isso passe pelo crivo do Poder Judiciário. Em momento nenhum isso foi objeto de julgamento, de análise do tema dos anos 90 do STJ. E eu concordo aqui com ele. Eu acho que realmente aplicar a súmula 375 na execução fiscal não tem cabimento. Agora, isso, na minha visão, não necessariamente legitimaria um procedimento com uma verbação pré-executória. Eu tenho outras provocações e críticas a fazer, mas antes eu vou dar a palavra para o Daniel Ávila, para que ele faça aí essas considerações e dê já a visão da PFN sobre o Instituto. Daniel, contigo, meu amigo. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Tayana, Breno, Marcelo. Renovo aqui, antes de qualquer coisa, agradecimento ao convite formulado pelo Fábio Fraga e pela Micaela Dutra. É um privilégio estarmos aqui debatendo temas tão caros à prática do direito tributário no dia a dia. Senhores, minha missão, quando nós dividimos aqui rapidamente as atividades, minha missão seria, sobretudo, tratar dos argumentos postos sob análise do STF que sustentam uma inconstitucionalidade da verbação premonitória, né, pré-executória, a rigor, e, de outro lado, os contra-argumentos da Fazenda Pública. No entanto, eu não teria como fazer isso sem dar um leve passo atrás, bem sutil, porque as colocações da Tayana e do Marcelo tiraram boa parte desse meu ônus, mas só para que a gente retome o contexto ideológico no qual essa situação se insere, no qual esse questionamento se insere. Vejam, senhores, a Tayana colocou de maneira irretocável. Falar de averbação pré-executória é falar de um instrumento que se insere num novo modelo de cobrança de dívida ativa. Não é falar de uma garantia do crédito público pura e simples. É falar de um novo procedimento. Vejam, senhores, o seguinte, uma coisa bastante curiosa. Hoje falamos de averbação pré-executória, mas assim que sobrevém o advento da Lei 13.006, a rigor 66, o que se falava era de penhora administrativa. Estar-se introduzindo ou reintroduzindo a discussão da penhora administrativa. E houve alguns que sustentaram, inclusive, que a Fazenda Nacional, de maneira ilegítima, né, no escuro do final de uma pauta legislativa, estaria introduzindo no ordenamento jurídico brasileiro temática que, por outra via, não conseguiu introduzir as claras, que era a questão da penhora administrativa. E essa distinção semântica entre penhora ou averbação pré-executória, ela não é sem importância aqui. Eu não estou exagerando o elemento semântico. Falar de penhora é falar algo que não é. Por exemplo, eu estou precisando emagrecer, é evidente, e para fazer uma experiência, pedi para que meu filho, em tempo de pandemia, passasse 7 dias dizendo que eu estava magro. E note que depois de 7 dias eu continuei gordo, eu não emagreci nada. Ou seja, não basta afirmar, reafirmar. Chamar a averbação de penhora é atribuir a ela efeitos que ela efetivamente não tem. Mas por que esse discurso de denominar a averbação de penhora? Porque, a rigor, e aqui isso nos ajuda a fazer um corte metodológico dos argumentos manejados pelos contribuintes e contra-argumentados pela Fazenda Pública em sede do controle de constitucionalidade. A rigor, é preciso que a gente perceba que esse debate vem num conjunto de um viés ideológico muito conflitante entre Fazenda e advogados privados que pressupõe uma ilegitimidade da cobrança do crédito público. Chama-se de penhora porque quer-se imaginar que a Fazenda já está expropriando e suspendendo, fazendo recair ali a garantia sobre aquele bem, quando, a rigor, o que se tem, pelo menos na introdução normativa, na 10.522, no inciso 20b, é, a rigor, uma indisponibilidade. Você averba e torna-se indisponível. Veremos já as distinções entre os dois. O primeiro aspecto que eu queria, então, destacar com os senhores, para que a gente depois possa percorrer, é possível, pelo menos na minha visão, na minha humilde visão, subdividir os argumentos que questionam a constitucionalidade em
Argumentos de cunho estritamente ideológico, ou quase estritamente ideológico. De outro lado, uma alegada inconstitucionalidade formal. E, por último, voltamos ao ponto-chave do que vem a ser esse embate entre o dever da Fazenda de cobrar e o direito legítimo do contribuinte de ter essa cobrança procedida segundo o devido processo legal, que é, a rigor, verificar a proporcionalidade dessa cobrança. Talvez a gente possa, ou pelo menos me parece que é útil, fazer esse corte metodológico entre os argumentos que estão em jogo na questão, nas ações diretas de inconstitucionalidade que impugnam o ato normativo. A segunda colocação prévia que me parece relevante que a gente percorra é só agradecer ao Marcelo pelo resgate histórico imprescindível que ele fez do tema 290 do STJ. Eu não concordo com ele, e não poderia concordar, porque, afinal de contas, sou procurador da Fazenda, e aqui o cachimbo faz a boca torta, de que a súmula 375 já tinha decidido tudo, e seguramente o marco temporal seria devida citação. Não concordo, porque houve, inclusive, uma opção legislativa no curso da Lei Complementar 118 de adotar um novo marco. E vejam, senhores, que, então, desde 2005, é possível falar que os órgãos legislativos, que são aqueles que cabem fazer diferenças e estabelecer normas gerais e abstratas para todos nós, né, para a sociedade civil, já tinham claro neles que o ato de inscrição demarca um risco que nem sempre a gente está ciente dele, que é o risco de corrosão do crédito público, que é o risco no qual o terceiro se submete a eventuais deslealdades praticadas por pessoas que talvez não sejam meros contribuintes, mas sejam devedores conscientes, né? E nesse contexto dessa divisão de forças, né, na cobrança da dívida ativa, percorremos uma pluralidade muito heterogênea de contribuintes. Não seria correto falarmos da contraposição pura e simples de interesses do fisco de um lado e de contribuintes do outro, porque, a rigor, contribuintes somos todos nós e temos interesses muito diversos. E, nesse contexto, já no advento da Lei Complementar 118, altera-se o CTN, como bem disse o Marcelo, para introduzir na redação do artigo 185 o marco temporal da inscrição em dívida ativa para considerar esses atos de alienação ineficazes. E o STJ bate o martelo ao julgar o seu tema 290. Tratava-se, como bem disse o Marcelo, do RESP 1.141.990 do Paraná. Não precisamos resgatá-lo, porque o Marcelo fez de maneira suficiente. Mas aqui, me parece que é importante que a gente tenha um marco. E daqui eu vou transportar para os principais argumentos apresentados pelos contribuintes em sede do controle objetivo de condicionalidade. O primeiro marco é o seguinte: um dos argumentos apresentados seria uma suposta inconstitucionalidade formal da introdução de uma nova forma de garantia de dívida ativa. A Tayana cravou bem, é uma forma de garantia, mas veja a precisão linguística, é uma forma. Ela não disse que é uma nova forma. E por que não é uma nova forma? Porque talvez, tá, seja possível aqui convencionarmos, eu estou relativamente convencido disso, que é novo no procedimento, mas no conteúdo já havia lá, determinado na nova redação do 185, que de nova não tem nada, já está no CTN há mais de 15 anos, que a inscrição em dívida ativa era o marco no qual essas operações de alienação tornavam-se ineficazes. Ou seja, a partir da inscrição em dívida ativa, o contribuinte deixa de ter a plena disponibilidade dos seus bens. Essa disponibilidade não é livre, e é preciso acautelarmos interesses de terceiros, de um lado, né, e de outro, adequarmos este modelo, tá, essa prerrogativa, essa garantia do crédito público, que já está há mais de 15 anos no CTN, que é a perda das plenas faculdades de alienação e disposição dos bens a partir do marco temporal inscrição em dívida ativa, a um novo modelo de cobrança de dívida ativa que não se faz estritamente na esfera judicial. Não se faz estritamente na esfera judicial por todas as razões expostas. A execução fiscal não deu certo. Pelo menos nesse modelo que está aí, não deu certo. Eu não vou percorrer gramado molhado já pelo conhecimento da Tayana. Nesse contexto, me parece que essa suposta inconstitucionalidade formal, argumenta-se da parte dos contribuintes, que seria necessária a lei complementar para introduzir uma nova garantia do crédito público. Não é bem essa a locução
da Constituição. A Constituição exige lei complementar para estabelecer normas gerais, mas sim, talvez seja admissível sustentar que, em sendo algo totalmente inédito ao contexto do CTN e de qualquer lei complementar, seria possível sustentar a necessidade de lei complementar para tratar de uma nova garantia absolutamente inédita. No entanto, ela não é uma nova garantia inédita. A garantia repousa no 85. O que ela é apenas um procedimento que transfere responsabilidades para o credor, um novo modelo de cobrança. E transfere responsabilidades por quê? Tá? Transfere responsabilidades porque cabe a nós, promotores de execução fiscal, não só sopesar os interesses de quem está sendo cobrado. A questão do devido processo, e aqui abro para um segundo argumento, o qual vou fazer point, ela será discutida posteriormente. O contribuinte que eventualmente tem algum bem marcado pela verbação pré-executória, tem um prazo, a Fazenda tem um prazo exíguo para ajuizar a execução, e o contribuinte pode, a qualquer tempo e hora, se valer do ajuizamento de uma ação para discutir isso na esfera judicial. Ninguém aqui afastou a apreciação jurisdicional, nem tampouco o devido processo legal. O que se fez foi adequar um modelo que, em qualquer parte, a gente vai estar sempre tratando disso, gente, só pesa, de um lado, a eficiência da cobrança do crédito público e o caos que ela gera no modelo de execução fiscal juricêntrica, ou seja, pela via jurisdicional, e, de outro lado, tá, as medidas necessárias para que a Fazenda Pública possa, de fato, resguardar interesses de terceiros que poderiam ser alcançados numa linha sucessória pelo entendimento consagrado pelo STJ, julgando o tema 290, e ainda a própria eficácia da cobrança, porque não faria sentido que a Fazenda mudasse o modelo de ajuizamento do judicial para ajuizamento seletivo e não pudesse resguardar os bens e os interesses de terceiros. Seria possível que, depois de 3 anos, verificada a existência de bens, a Fazenda ajuizasse o executivo fiscal e, no curso desse executivo, pedisse a aplicação do 185 para considerar ineficaz uma alienação que se deu há 3 anos atrás. E esse terceiro não teria nada a fazer, porque o STJ já entendeu que aqui a presunção é absoluta. Então, o efeito seria muito mais deletério à sociedade, tá? E a terceiros, caso não se tivesse um instrumento que desse publicidade e mesmo, por que não, indisponibilidade, tá, desse bem a todos. Pois bem, o primeiro argumento da inconstitucionalidade formal me parece afastado, tá? Um segundo bloco de argumentos que sustentam a ineficácia do ato normativo, a sua incompatibilidade com a Constituição e invalidade, buscam assento num juízo mais ideológico. Fala-se sanção política, pelo menos em ensaios acadêmicos, embora não esteja declinado de maneira direta nos argumentos das EDIs. Fala-se ainda, bem trazido aqui pelo Marcelo, de uma nova forma que desequilibra a relação fisco e contribuinte. Fato é que, desde que se discute outras temáticas, como sanção política e mesmo o protesto, julgado em 2016, em sede da ação direta de inconstitucionalidade 5135, que se verifica que alguns contribuintes, buscando assento numa ideologia voltada ao passado, talvez animados pela trajetória da dogmática aqui no Brasil, que ficou excessivamente formalista durante muitos anos, pretendem pintar como ilegítimas quaisquer mudanças, que, no modelo de cobrança de dívida ativa, que assegurem ao Estado uma prerrogativa mais atualizada, instrumentos mais atuais, mais comprometidos com a eficiência. Boa parte desse discurso não parte de algo que está na Constituição. Ele parte de uma interpretação libertária, e aqui me utilizo do termo libertária no sentido proposto, por exemplo, por Nozick, né, no debate norte-americano, talvez os senhores conheçam. Há um tipo de liberalismo que é excessivamente comprometido com os direitos de propriedade, chegando a dizer que qualquer intervenção nesse direito de propriedade seria ilegítima pelo Estado. Nesse contexto, poderíamos dizer, alguns contribuintes buscam uma interpretação libertária, tá, do direito à propriedade privada, que não me parece repousar de forma nenhuma na nossa Constituição Federal, que abrange diferentes interesses, para sustentar que qualquer melhoria, enquanto melhoria eu não falo necessariamente material e quantitativa, mas mesmo procedimental,
nos instrumentos da fazenda pública de cobrança dos créditos reduziria o espaço de autonomia e liberdade dos contribuintes, configurando violação ou da proporcionalidade, ou do núcleo essencial propriedade privada, ou sabe-se lá de que direito. Eu vou colocar esse conjunto de argumentos que, a rigor, não encontram um assento direto na Constituição, mas num viés ideológico da sua interpretação, algo como uma espécie de moral abrangente. Assim, a Constituição tem que ser um catálogo político que permita debater assuntos com diferentes vieses, né? Que contemple a adequação a diferentes programas de governo escolhidos nas urnas. Não é possível que a gente ingesse ela com comprometimento apenas com um tipo de doutrina, se ela não for universalizável para toda a sociedade. Esse conjunto de argumentos me parecem ter um viés excessivamente ideológico, não encontram assento na Constituição, e serei bem direto. Há um professor da PUC de filosofia chamado Noel Struchner, que ele lançou um artiguinho curto que ele diz: quando o direito não diz o que a gente quer ouvir. Aqui me bastaria repetir as palavras do Noel. Eu entendo que as pessoas achem excessivo, mas isso não está na Constituição. E na via do controle direto de constitucionalidade, não me parece haver espaço para que a gente afaste decisões normativas legítimas apenas porque a gente não as considera as melhores. Algumas decisões eu não considero melhor, mas nem sempre o direito diz o que a gente não quer ouvir, e nesse tempo de democracia turbulenta, a gente tem que refazer esse exercício democrático e aceitar decisões legítimas dos órgãos que têm legitimidade para tanto. Me aproximando do fim, há ainda um terceiro bloco de argumentos. Esse terceiro bloco de argumentos tratarão de duas ideias-chave. De um lado, a questão de proporcionalidade. Para falarmos de proporcionalidade, teríamos aqui que percorrer seus subprincípios e, sobretudo, vincarmos algumas premissas. Os subprincípios da proporcionalidade, como os senhores devem conhecer, são os subprincípios da adequação, da necessidade e da proporcionalidade no sentido estrito. A adequação exige que a medida adotada pelo ente público seja adequada à promoção da finalidade a qual ela se destina. A necessidade exige um juízo relativo do intérprete diante da medida adotada e das outras medidas que existiriam no universo possível para serem adotadas. A questão aqui parece ser: será que não haveria outra medida que adotaria a mesma coisa, com menos restrição a outros direitos? Seria essa medida necessária? E o terceiro juízo, da proporcionalidade no sentido estrito, nos obriga a refletirmos sobre os custos-benefícios da medida adotada. Será que ela promove custos que violam outros interesses constitucionais de tal forma que não justifiquem seus benefícios? Pois bem, assumindo a premissa que a averbação pré-executória venha promover interesses de terceiros e do fisco, melhorando a eficiência, que ela não inova do ponto de vista das garantias do crédito público, a não ser nos procedimentos que adequam já a redução de faculdade de disponibilidade de bens a partir da inscrição a um novo modelo de cobrança do crédito público, me parece que ela é adequada a promover essa finalidade, ela é necessária, e aqui vem a questão da premissa. Há um debate assodado na doutrina, mas nem sempre compreendido pelos manuais no dia a dia, que remete à seguinte questão: será realmente que cabe ao judiciário seus juízos do que seria mais possível, do que seria mais adequado realizar, aos juízos do que o legislador fez? Porque o legislador, quando adota uma medida, ele faz de maneira antecipada. É possível que outra pessoa, se tivesse legitimidade democrática, adotasse outras medidas, né? Talvez essas medidas fossem, inclusive, mais eficientes. Mas o juízo aqui, ele não deve ser estrito. Ele deve ser um juízo relativo e mais flexível. Essa ideia vem desde o Robert Alex, na sua teoria de direitos fundamentais, percorre o manual do Humberto Ávila, manual e o sistema constitucional tributário, assenta bases nos manuais dos professores Cláudio Souza, Daniel Sarmento, na jurisprudência norte-americana. Eu poderia citar aqui diversos autores. O que eu quero sustentar apenas aqui, compartilhar com os senhores, é que quando a gente aplica o princípio da necessidade, é preciso ter deferência às escolhas feitas pelo legislativo. Elas só se violam a Constituição caso elas sejam evidentemente
muito desvantajosas diante de outras escolhas. Pois bem, e na proporcionalidade no sentido estrito, ou seja, no custo-benefício, me parece que o custo de ter uma indisponibilidade para aquele ator que, a rigor, caso essa indisponibilidade não venha a ser confirmada, ela pode ser afastada no prazo de 15 dias, de 5 dias. E, de outro lado, uma vez antecipada a indisponibilidade pela verbação pré-executória, só se antecipa um efeito que, a rigor, acabaria reconhecido pelo judiciário, em razão da interpretação vincada por um 185, não me parece realmente que aqui se viole a proporcionalidade no sentido estrito. O último argumento diz respeito a uma questão corporativa. Seria a indisponibilidade algo exclusivo da apreciação jurisdicional? Será que a gente deve apostar apenas, tá, na capacidade institucional do judiciário para resolver essas questões? Só o judiciário pode, efetivamente, impor constrições patrimoniais, antecipar a indisponibilidade? Responder essa pergunta exige que a gente percorra duas ideias chaves. De um lado, olhar para a norma e olhar para concepções ideológicas mesmo do que são separações de funções. Se nós fizermos isso de maneira apenas dogmática, abstrata, seria possível dizer, olha, parece que sim, cabe ao judiciário fazer esses atos de constrição patrimonial, em que pese haver aquele princípio da autoexecutoriedade de atos administrativos que, uma vez autorizados por lei, autorizam a administração, por exemplo, a demolir casas, adentrar outras, tomar posse de bens com atos declaratórios de expropriação. Seria possível dizermos que, em se tratando de uma indisponibilidade, ainda que provisória e sucessivamente submetida ao judiciário, talvez seja possível. Eu tenho dificuldade de sustentar essa visão porque eu tenho um cachimbo com a boca torta, que já havia antecipado. Mas se dermos um passo à frente e olharmos para a realidade, e o direito fala de dois polos, o direito fala da norma, mas o direito fala da realidade, dos fatos. Se olharmos para a realidade, fato é que apostar nessa lógica juriscêntrica tem nos conduzido a vários efeitos deletérios. Se 50% dos processos, mais ou menos, que tramitam no judiciário como um todo, dizem respeito a execuções fiscais, isso tem um custo. O desembargador Marcos Abraham tem trazido isso em diferentes exposições. A gente pode verificar o custo do uso da máquina jurisdicional para decisões que muitas vezes não conduzem à arrecadação do crédito público. Soma-se a isso outro efeito deletério, que atinge a todos nós silenciosamente. Ora, se o processo é moroso, e se a prestação jurisdicional muitas vezes não atende à tutela adequada e necessária no tempo necessário, senhores, em boa parte isso se deve ao volume de execuções fiscais que infestam gabinetes. Se mudamos o modelo de cobrança para um modelo mais eficiente, que atende a interesses de terceiros e que apenas antecipa essa indisponibilidade que já estava na norma, a ineficácia não se confunde com a disponibilidade, mas a ineficácia pode projetar efeitos até muito piores. É melhor que você bloqueie a prática de um ato provisoriamente, enquanto o judiciário não analisa os seus efeitos, do que, eventualmente, você permitir que ele se realize e depois desconsidere seus efeitos na cadeia sucessória. Então, me parece que se a gente percorre a realidade, é preciso reconhecer que a capacidade institucional do exequente, ela tem o que contribuir. Né? O fato de você estar no dia a dia lidando com as execuções fiscais, você tem a visão, você se torna autônomo naquele procedimento de cobrança. Então, me parece, mais uma vez, que todos esses argumentos aqui não estão na Constituição, não eivam atos de nulidade e são eco de um discurso muito combativo que eu quero crer já repousa no passado da relação fisco e contribuinte. Muito obrigado. Devolvo a palavra aí para vocês. Bem, boa tarde a todos vocês. Gostaria de agradecer o convite das pessoas da Micaela, da minha amiga Micaela, e do meu padrinho, do meu afilhado Fábio Fraga, um dos idealizadores do... Alô? Um dos idealizadores do PJT. Para começar essa conversa, eu acho que a gente não pode dissociar essa figura da averbação pré-executória da formação do crédito tributário. Como o crédito tributário vem sendo formado no Brasil? De duas formas. Ou por meio de uma confissão do contribuinte que erra muito no preenchimento de obrigações acessórias, ou por meio de um processo administrativo fiscal.
E o que a gente encontra nesse processo administrativo fiscal? Relatórios de gestão dos presidentes dos conselhos se vangloriando que estão julgando cada vez mais rápido, estão mantendo cada vez mais os créditos tributários em favor da Fazenda. Isso faz com que o crédito tributário que chega no âmbito judicial por meio da execução fiscal, ele pode ser dividido em dois: a dívida ativa e a dúvida ativa. Isso nos faz levar uma questão de que, se há uma dúvida sobre esse crédito tributário, será que essa presunção de liquidez e certeza é uma verdade em todo o tempo? Essa presunção, sim, que faria com que esses instrumentos executórios mais graves gerassem efeitos patrimoniais de imediato no contribuinte? E quando você verifica as formas que o contribuinte tem de se defender no âmbito judicial, isso se agrava. Porque a jurisprudência já entendeu que, para apresentar embargos de execução, você tem que garantir integralmente a dívida. Se for ajuizar uma ação anulatória, vários juízes não dão a tutela e exigem o depósito integral. A exceção de pré-executividade, ela é aplicada em casos muito excepcionais. Afora isso, mesmo para se defender uma ausência de responsabilidade solidária de um sócio, se entendeu que também há necessidade, em diversos casos, de garantir a dívida. E no momento de se garantir a dívida, a legislação, a lei das execuções fiscais e a jurisprudência entenderam que a ordem de preferência e de indicação de bens tem que ser literal e estrita. Então, o dinheiro sempre é a primeira opção, logo em seguida o seguro garantia e a carta de fiança, e o bem imóvel e os outros ativos ficam escanteados como quase outros que nunca são admitidos pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Isso leva ao primeiro problema, que é um problema de que quem tem capacidade contributiva consegue garantir e se defender. Quem não tem capacidade contributiva para chegar a uma instituição financeira ou uma seguradora e conseguir a carta de fiança ou um seguro-garantia, fica com a impossibilidade de discutir a dívida, de discutir a dúvida, aquela dívida que não tem mais aquela presunção de liquidez e certeza. E aí, nesse meio do caminho, por 8, 9, 10 anos, a empresa fica sem certidão negativa, sofrendo penhora online, penhora de faturamento, protesto, e isso gera um ambiente de negócios muito ruim. Quem me conhece sabe que eu adoro cinema, e eu vou ilustrar aqui com 2 filmes do Will Smith. Um, todo mundo viu, é aquele A Procura da Felicidade, né? Em Busca da Felicidade, ele com um filhinho. E pouca gente se lembra que a razão dele ir para a rua é que quando ele se torna um desempregado e vai buscar no banco as suas reservas para poder se manter, a Receita Federal foi e fez uma penhora administrativa. Todo aquele sofrimento é gerado por uma penhora administrativa feita pela Receita Federal, aquele filme. E outro filme do Will Smith, ele faz o papel de um fiscal do imposto de renda, chama 7 Vidas, que ele vai à casa das pessoas e todo mundo se comove porque ele é um fiscal que senta junto com o contribuinte, verifica as possibilidades daquele contribuinte pagar aquela dívida e negocia e aí ajusta um termo de conduta. E aí eu não vou dar spoiler, mas a razão dele ser tão benevolente e tão bacana nessa atuação faz parte do enredo desse filme 7 Vidas. Então, o que acontece? Toda essa gama de atitudes que a legislação permite à Procuradoria em dispor bens particulares do contribuinte, penhora online, protesto, averbação pré-executória, gera um ambiente de negócio muito ruim. A falta de certidão negativa, ela faz com que a empresa fique com uma muleta. Ela pode fazer alguns negócios, outros não. Penhora de faturamento é uma pá de cal na empresa em médio prazo. Porque ninguém consegue 5% de um faturamento se manter durante muito tempo. Responsabilização de sócio, sem a possibilidade que ele se defenda sem apresentar garantia, isso inibe o empreendedorismo. Quem tem um emprego mais seguro, jamais aqui no Brasil se aventura na criação de uma sociedade, de uma empresa, morrendo de medo de ter os seus bens particulares afetados por uma dívida da empresa. E em relação ao seguro garantia e carta de fiança, os custos são altíssimos.
Então, isso faz com que, quando um contribuinte recebe um auto de infração ou uma execução fiscal, e na ponta da linha tem uma pessoa física, aquilo ali gera nele noites e noites mal dormidas. O ambiente de negócios, em razão da nossa lei de execução fiscal e de toda a jurisprudência firmada, como eu coloquei, de exigência de garantia integral, de ordem literal, em relação à indicação de bens, a impossibilidade de você substituir um bem mais líquido por um bem menos líquido, em qualquer hipótese. Agora a gente está vendo aí no meio da pandemia as pessoas tentando levantar depósitos, substituindo por seguro-garantia, e o judiciário não tem permitido na maior parte dos casos. Essa jurisprudência gerou um ambiente de negócios muito ruim. Mas aí o que fazer? O que a gente poderia fazer para mudar esse cenário? Porque ficar discutindo só a verbação pré-executória é importante, mas ela se insere dentro de um sistema, e eu acho importante a gente discutir um sistema. E aí eu vejo com muito bons olhos, em primeiro lugar, a mudança de postura da Procuradoria da Fazenda Nacional nos últimos 10, 15 anos. Quem tem contato com os procuradores nos últimos anos percebe que realmente agora eles têm uma visão de negócio, de crescimento do Brasil, de preservação da empresa. E o negócio jurídico processual e a transação vem em muito boa hora, porque realmente, em relação à questão de garantia, e mesmo em relação à questão da verbação pré-executória, me parece que há a possibilidade das partes sentarem e discutirem se aquilo é razoável ou não, tendo em vista o cenário que a empresa se encontra e os bens que ela possui para garantir a dívida. Outra questão colocada pela doutora Tayana, que eu discordo um pouco, é essa versão da Procuradoria da Fazenda Nacional por imóveis. O porquê disso? Quando eu comecei a advogar na área tributária 20 anos atrás, oferecimento de bem imóvel era o padrão, porque você oferece um bem que ele tem valor, que a empresa dificilmente consegue negociá-lo se ela tem uma execução fiscal, dificilmente não, ela não negocia, e você dá uma menor onerosidade ao contribuinte, e essa expressão menor onerosidade, hoje em dia parece cafona, rococó, mas ela deveria ser levada em consideração novamente, especialmente num cenário que a gente vem enfrentando de recessão nos últimos anos, agravado agora. Eu acredito também que se permitisse o oferecimento de bens móveis e garantia, isso movimentaria o mercado imobiliário de uma forma geral. Você daria valor àqueles imóveis que hoje eles ficam nos ativos da empresa, mas eles não podem ser negociados, vendidos, oferecidos como garantia de um empréstimo bancário. É um valor que fica parado, que no sistema é a pior coisa que pode acontecer. Outra questão, e aí pegando até o gancho do que Daniel Giotti falou aqui nos comentários, sobre a questão da sanção política. Por que exigir certidão negativa de débito irrestritamente? Sempre me pareceu uma incongruência. Se a Procuradoria quer que aquele contribuinte tenha geração de receita para pagar a dívida, mais eficiente seria que ele desse uma certidão negativa condicionado ao acompanhamento de perto daquele contribuinte, de forma que as receitas obtidas fossem destinadas ao pagamento da dívida. Então, essa é uma questão que sempre eu pensei que a certidão negativa ela é contraproducente. Se aquele contribuinte tem dificuldade de pagar a dívida, sem certidão ele terá ainda mais dificuldade. Outra questão, sócios e as empresas sempre poderiam se defender sem a necessidade de apresentação de bens de forma integral. Hoje, na execução fiscal, o advogado privado e o advogado público, eles parecem investigadores de bem, né? Um fica querendo achar bens, o outro fica querendo mostrar que aquele bem é importante para a empresa. E o mérito da questão, se aquela dívida é devida ou não, fica escanteado por 10, 15 anos, até que a dívida seja garantida para a apresentação de embargos. Isso é super contraproducente. E aí, já chegando ao final, falar um pouco da questão da verbação pré-executória. O que se tem que ter de imediato é uma alteração da lei de execuções fiscais e uma interpretação dessa legislação de forma que o ambiente de negócio se melhore. Hoje, toda a interpretação foi feita para que houvesse a efetividade da arrecadação dos recursos. Isso é muito importante, por óbvio, mas, primeiro, em razão dessa dúvida que se tem de grande parte da dívida tributária, a gente não está falando só de tributo federal, a gente está falando de tributos municipais, estaduais, onde há um grande litígio
questionável, há uma necessidade de mudar essa postura. Em relação à questão da verbação pré-executória, mesmo que não se chame ela de penhora, para o contribuinte na ponta da linha, se o bem está indisponível, por mais que a técnica não chame de penhora, é penhora. E você está indisponibilizando bens dele, sem apreciação judicial, ainda que seja por um curto prazo, isso gera efeitos econômicos à empresa. A empresa deixa de ter empréstimo, depois do protesto o fornecedor não dá mais prazo, então isso gera uma recessão. Hoje em dia eu acredito piamente que a execução fiscal, do jeito que está posta, ela é um instrumento catalisador de recessão, e a mais, ela prestigia quem tem grande capacidade contributiva, quem pode numa seguradora conseguir um seguro-fiança, um seguro-garantia, uma carta de fiança, e desprestigia as médias e as pequenas empresas. E aí, já chegando ao final, há uma grande aversão a transações, e a PERTs, e a refis, porque dizem que o contribuinte, na verdade, ele deixa de pagar o tributo aguardando o dia que virá um PERT ou um refis. A gente que está no dia a dia, isso não é verdade. Nenhuma empresa tem condição de ficar fazendo administração dessa inadimplência. Obviamente que existem alguns contribuintes, mas é a exceção, até porque com a agilidade hoje da cobrança, a execução fiscal é muito rápida, ele tem uma disponibilidade de bens muito rápida. Então não é verdade que existam empresas que deixam de pagar tributo esperando a anistia, um refis ou um PERT. O verdadeiro efeito que o PERT, o refis ou uma transação tem é de dar uma oxigenada num sistema tão ruim, tão litigioso. Se não existissem os refis que aconteceram nos últimos 20 anos, a gente estaria com um contencioso gigantesco, o sistema já teria entrado em lockdown, para usar uma palavra da moda. Então, me parece que o refis, o PERT e a transação, elas são, na verdade, uma cloroquina ao contrário, né? Que ela tem um efeito para quem está numa situação grave, média, pequena, de alguma forma ela oxigena o sistema, ela gera um efeito positivo econômico, as empresas voltam a ter certidão negativa por um período, voltam a poder ter receita e pagar suas dívidas. Se fizesse um estudo sério, se perceberia que todos esses programas tiveram, sim, um efeito arrecadatório positivo para a Fazenda Nacional e um efeito de gerar emprego, de gerar uma melhora do ambiente negocial. Então, eu termino agradecendo mais uma vez e entendo que a Procuradoria está num bom caminho de mudar a postura, de entender a empresa como importante para o mercado. Os procuradores que eu tenho tido contato, a postura é elogiável, e eu acredito que esse deve ser o caminho, e abro aos debates dos colegas. Breno, excelente posição. Eu só tenho um comentário bem breve para fazer, que talvez não tenha ficado claro, embora me pareça que a gente tenha falado rapidamente. Eu concordo com você no que você identifica muito bem, que é a necessidade de avançarmos e melhorarmos essa relação fisco-contribuinte, o processo de cobrança. O ideal seria uma nova lei de execução, sejamos mais ambiciosos, e um novo CTN. O ideal seria, né? Ou pelo menos o capítulo de responsabilidade do CTN é algo muito diferente do que é a prática dele pelos tribunais. Não dá para, se você lê a norma, você não consegue entender o que se espera. Mas, quando nós olhamos para 13.606, que introduziu a verbação pré-executória, você vai encontrar na norma vários outros instrumentos que melhoram essa relação fisco e contribuinte. Então, a dúvida ativa, por exemplo, ela encontra espaço no pedido de revisão de dívida inscrita. Pela primeira vez, a Procuradoria assumiu o seu dever, assim, plenamente o seu dever de controle de legitimidade do crédito em cobrança. Então, isso deu muito avanço para os contribuintes. E você reconheceu, ao final, eu sei que você está ciente disso, a 13.606 ficou notabilizada nos debates pela verbação pré-executória, mas ela representou muito mais avanço para o contribuinte do que riscos e retrocessos. E ela introduz todo um sistema. Não é sistematicamente adequado olhar para a verbação pré-executória, mas não olhar para o sistema introduzido na 10.522 pela 13.606. É só isso que eu tinha a falar. Acho que a Tayana tem algo a colocar também. Eu queria complementar, né, o que o Daniel falou em relação à pergunta do Fábio. Realmente, a CDA ela é produzida, ela é feita por um sistema, por um computador, né? Não tem uma participação direta, não teria como, diante do volume de inscrições de um procurador. E como o Daniel falou, a Lei 13.606, ela
avançou nesse sentido do controle de legalidade. E a portaria 33, ela, no seu capítulo 1º, ela já fala, já trata, esmiuça essa questão do controle da legalidade dos créditos e traz a possibilidade da dialética com o contribuinte, abrindo uma nova oportunidade de impugnação administrativa dessa inscrição, né? Então, é um grande avanço e no mesmo sentido, essa nova sistemática, ela aumenta o ônus da Fazenda, o ônus de prescrição, porque o ajuizamento seletivo, ele vai impedir que, no caso de não ser localizados bens, haja a citação válida, o despacho de citação a interromper a prescrição, né? Então, o ônus da prescrição fica ainda demasiado para a Fazenda Nacional. Bem, Tayana, ótima colocação. O professor Gustavo Brigagão tem um artigo muito bacana na Conjur sobre os argumentos de inconstitucionalidade da averbação pré-executória, né? Isso foram ventilados aqui por nós, né? A questão de que se o artigo 185 do Código Tributário diz que a indisponibilidade deve ser decretada de bens após a citação do executado deve ser indicada pelo juiz, né? Deve ser dada pelo juiz. Então, se a lei complementar disse isso, como uma lei ordinária poderia tratar de maneira distinta, né? E a Constituição Federal, mal ou bem, ela sempre prestigiou o direito de propriedade no Brasil de uma forma muito agressiva, né? Então a gente vai ver qual vai ser o entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas ele fala que, né, que as pessoas só podem ser a propriedade só pode ser violada, né, mediante devido processo legal, mediante ordem judicial, o judiciário não pode ser afastado nessa hipótese. Então, por mais que se entenda que a averbação pré-executória não é igual à penhora, eu acredito que provavelmente o Supremo Tribunal Federal vai nessa linha garantista em relação ao direito de propriedade, entender que é inconstitucional essa averbação pré-executória. Posso só fazer uma pequena contribuição também? Provocando os nossos colegas aqui, enfim, no bom sentido, apenas para fomentar o debate. Tem um instituto que já, enfim, bastante utilizado pela Fazenda Nacional, e eu vou retomar uma consequência desse outro instituto análogo, tem uma finalidade próxima, e um comentário feito aqui no chat, que eu passei por isso na prática. Quando você, por exemplo, faz o protesto da CDA, e o protesto é indevido, a União não se responsabiliza pelos efeitos deletérios do seu erro. Eu não digo apenas em relação a questões de emolumentos. Eu digo, por exemplo, em relação à restrição feita ao crédito ante uma impossibilidade que o contribuinte teve de gerar seu estoque. No caso real que eu tive, o cliente era um restaurante, a União protestou uma CDA de uns R$5.000. Por conta dessa dívida, a Ambev não abriu o financiamento quando ele foi fazer a compra, gerar o estoque, nem a Coca-Cola. Ele ficou com a operação prejudicada por um tempo, teve que entrar no CPF dele, fazer uma homologação expressa do CPF dele para ele conseguir gerar o estoque. O que eu quero dizer com isso? A União, ela dá o direito de criar essas prerrogativas de ofício, agora sem passar pelo crivo de ninguém, e ela vai errar. Não estou falando aqui de má fé, não, gente. Estou falando que erro humano acontece, erros acontecem. Tenho certeza aqui que ninguém aqui acredita que esse instituto vai ser perfeito e nunca teremos erros. Mas ela não se responsabiliza pelos erros. Como nós já vimos várias vezes em relação a protestos indevidos, se um particular negativa o nome indevidamente, ou negativa o CPF da União indevidamente, eu vou ser responsabilizado. Responderei por perdas e danos. Quando a União faz isso, ela não é responsabilizada. Ainda a jurisprudência do nosso TRF fazendária não possibilita isso. Temos agora mais uma forma de cobrança que a Fazenda Pública vai poder lançar a mão, e eu quero saber o que vai acontecer quando nós provarmos que era indevida aquela averbação pré-executória e impediu, por exemplo, um negócio jurídico de ser realizado. Atrapalhou a operação, atrapalhou os negócios, atrapalhou o mercado. A União vai ser responsabilizada?
algo vai acontecer ou não? Isso vai para a conta do... E fazendo um complemento aqui ao que o Marcelo disse, para poder passar a palavra a Tayane e ao Daniel de uma vez só, em relação ao PRDI, né, o pedido de revisão de dívida administrativamente, eu concordo que realmente hoje, como eu disse, a abordagem da Procuradoria da Fazenda é uma abordagem muito mais próxima do contribuinte, e eu acho que toda a advocacia tributária de nível reconhece isso. Mas quando eu falo da questão da dúvida ativa, né, nesses grandes casos do CARF, por exemplo, de ágio, de utilização de prejuízo fiscal em incorporação, são casos bilionários, decididos muitas vezes por voto de qualidade. Como nesses casos, onde há uma grande dúvida, se fazer uma averbação pré-executória, penhora de bens, de garantia de dívida de 1, 2, 3, 4 bilhões para poder apresentar os embargos. Então, nesses casos, eu acredito que o negócio jurídico processual vem em boa hora para que a Fazenda Nacional e o contribuinte, com razoabilidade, permita a discussão da dívida judicialmente sem necessidade de uma garantia integral, protesto, penhora online, ausência de certidão negativa, que não é bom para ninguém. Perfeito. Colegas, com vocês. Daniel, Tayana. Bom, vamos lá. Eu vou me permitir aqui tirar a veste, no que disse o Marcelo, a possibilidade de responsabilização do Estado pela prática de atos que, ainda que autorizado legalmente, não encontravam seu pressuposto fático pela prática. Né? Admitida a condicionalidade, quem responde pelo erro? Aqui eu não tenho como me manter na defesa de um interesse em abstrato institucional, porque me parece que, quando o Estado tira o seu manto sacerdotal e utiliza instrumentos do direito privado, vamos ficar com o exemplo do protesto, ele assume ainda as consequências da prática de atos. É muito difícil, tá, sustentar. É claro que a responsabilidade do Estado não deve ser analisada do ponto de vista da causalidade da mesma forma, né, do que a responsabilidade de um agente que pratica algum ato subjetivo. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que a gente não pode retroagir aqui 500 anos e começarmos a sustentar the king can do no wrong. Assim, o Estado pode errar. E se ele errar, ele deve responder pelos erros em razão da sua prática. Há de se verificar quais eram as condições para o erro, se de fato aquela inscrição em dívida ativa ela tinha algum elemento extrínseco que eivava ela de nulidade, ou se uma decisão judicial depois, invertendo jurisprudência, vai dizer que aquela causa lá, aquela relação jurídico-tributária não poderia ter sido formada. Mas saindo a gente vai ter que ver no varejo das miudezas dos casos, mas eu não tenho dúvida que, em alguma hipótese, eu gostaria de ver um sistema em que o Estado também responde quando causa prejuízo para o contribuinte, porque isso faz muito sentido. Tá? Agora, de outro lado, nessas questões assim, da dúvida ativa com relação à relação jurídico-tributária, a temas controversos, a votos de qualidade... Isso é muito ruim, mas eu acho que isso é do jogo. Não tem jeito. Do outro lado, o contribuinte que tem um crédito reconhecido em razão de uma decisão tomada num contexto que ele sabe que a jurisprudência mudou, um cara que tem um crédito prêmio do IPI numa decisão mais abrangente do que aquela depois firmada pelo STF, e não foi objeto de ação rescisória pelo fluxo do tempo, por exemplo. Ele não vai deixar de compensar o seu crédito. Isso é uma dúvida que a gente vai ter que lidar no dia a dia. Melhor seria se tivéssemos, de fato, instrumentos negociais que antecipassem isso. E, para finalizar minha participação, assim, no que diz respeito à necessidade de garantia do juízo, para discussão judicial da dívida, eu entendo todas as razões que legitimam a necessidade de garantia e a posição da Fazenda, mas eu não tenho como calar o meu desejo como cidadão que a gente alcance o momento em que não seja mais necessário garantir o juízo. Em que, ok, a suspensão de exigibilidade, a certidão, você só vai ter caso você apresente bens, mas a discussão em si, isso me parece convergir com um novo modelo de cobrança, convergir com o que é de direito, a gente vai equacionar nos tribunais, não tem problema. O que for devido vai ser cobrado, o que não for devido não tem problema. Do ponto de vista da eficácia econômica, eu acho que esse novo modelo tem provado pelos resultados que ele gera resultados muito melhores. E não me parece... eu acho que a gente ainda não está maduro para tanto. Há a teoria de diálogo das fontes, entende-se que o novo Código de Processo Civil não revogou a necessidade de garantia de juízo. Esse é um tema relevante à Fazenda Nacional. Temos bons argumentos para sustentarmos a manutenção da garantia. Eu, Daniel Cidadão, torço para um momento que a gente tenha um debate mais aberto, mas sem
possibilidades que a Fazenda persiga, por exemplo, a penhora. Não garantiu o juízo? Então eu vou pedir penhora, você não vai ter regularidade fiscal, mas blindar o debate, impedir que o judiciário reveja a causa, sobretudo quando a gente tem um judiciário tão banana boat quanto o nosso, me parece um erro de aposta. Mas esse erro de aposta já está na mesa. E a gente joga com as regras do jogo. Né? Tayana. Perfeito, Daniel. O chefe que já está mandando mensagem, eu vou dar a palavra para a Tayana, mas só para avisar que nós já batemos o nosso tempo. Nossa live vai até as 2 horas, são 2h08. Estamos com 1h35 de live, né? Passamos aí um pouquinho do nosso tempo regimental. Então já vou me despedir, agradecer a presença de todos, agradecer ao Breno, ao Daniel, à Tayana, tá? Sempre é um prazer estar com vocês aqui. Espero que esse tipo de encontro, que essa nossa, enfim, nosso debate continue mesmo após o retorno presencial. Acho que foi legal, tipo, das poucas coisas boas que nós tivemos por conta dessa tragédia que nós estamos vivendo no mundo inteiro, mas eu acho que repensar o modelo de debate, de forma de trabalho, acho que isso está sendo bem interessante. Então fica aqui meu pedido para que nós mantenhamos essa nossa rotina de live, de debates. Eu acho que o direito tributário está ganhando como um todo. Obrigado a todos. Já passo a palavra para a Tayana, tendo me despedido. Não tenho nada a complementar em relação ao que o Daniel falou, e acho que a gente avançou bastante, né, nessa aproximação fisco-contribuinte, e a tendência, com certeza, é essa, né? Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade e que venham mais debates. Então é isso, obrigado, pessoal. Forte abraço e até a próxima live. Até a próxima.